E aí, quando o Anderson finalizar a prece, o Túlio pode ficar à vontade para assumir, meu irmão, e seja muitíssimo bem-vindo. Tá ok, obrigado. Vamos lá? Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos fazer a leitura da mensagem 63 do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, intitulada Diferenças. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, através de preleções eruditas e comoventes, em que relaciona a posição do grande renovador da religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos eleitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassa o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperadores diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavra e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes da ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiros é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Aí está a mensagem para a nossa reflexão, muito apropriada, né, para nós que aqui estamos. Jesus nos abençoe. Obrigada, Petrúcia. Por nada. Bom, vamos fechar nossos olhos e, envolvidos nesta maravilhosa mensagem, agradecer o Mestre de nossas vidas pela oportunidade da reencarnação. Agradecê-lo por toda a ajuda que nos dá e que nos dará. Agradecer por todos os ensinamentos que aqui deixou para nós. E, humildemente, pedir ao Mestre de nossas vidas que esta palestra da tarde de hoje venha alimentar a nossa alma, fortalecendo a esperança, fortalecendo a coragem, fortalecendo, Senhor Jesus, acima de tudo, o amor. Muito obrigado por tudo, Mestre de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Bom, boa tarde. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Né? Todos estão me ouvindo? Pode fazer um joinha aí? Quem tiver com... ok. Maravilha. Então, meus irmãos, uma grata satisfação e alegria, mais uma vez, podermos estar aqui reunidos, né, todos nós, nessa condição um pouco diferente, né, do nosso padrão, né, de realização dos trabalhos, mas uma forma, como nós estávamos conversando um pouco antes,
uma forma bastante oportuna para que a gente possa se reinventar, né? Nesse momento em que a gente está sendo convidado a se reinventar, estando ainda nessa condição de isolamento, né? E esse tema que a gente traz para reflexão na tarde de hoje é um tema que ele está baseado, tá? Para quem gosta de acompanhar com a obra da codificação, ele vai estar lá no capítulo 5, tá? Nas causas, na bem-aventurança das aflições, a gente vai encontrar. E quem gosta de acompanhar também fazer a equiparação ali com o texto bíblico, a gente vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E no momento, então, que a gente vai falar sobre ser restaurado pela dor, a gente fala sobre isso a todo instante, a todo tempo, pedindo ao Pai, e como o nosso irmão Anderson fez na prece aí, né, ao nosso mestre da vida, para que a gente possa ter a humildade. Porque falar sobre a dor não é algo tão simples, apesar de ser algo pelo qual todos nós, em determinado momento da nossa vida, passamos. É necessário uma série de compreensões para que a gente possa compreender todo esse processo, compreender toda essa necessidade que a gente tem e que a gente passa nesses processos da dor. Porque dor existem de inúmeras formas, né? Existem de inúmeros tipos, vamos assim dizer, né? Nós temos a dor física, nós temos a dor emocional, nós temos como emocionalmente falando, né, as dores da alma, né? Então a gente tem dores que são oriundas ou provocadas ou nos são ofertadas até de diversas maneiras. E nós precisamos, então, para bem compreender o que é ser restaurado pela dor, a gente vai fazer uma referência lá no momento em que Jesus fala: bem-aventurado os aflitos. Só que a gente vai partir de um ponto, de uma situação que ocorrera mais de uma vez, com certeza, mas essa nos chamou a atenção. E eu gosto de carregar esse exemplo já desde de muito tempo, né? Desde lá do início da minha juventude, e sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de colocar nas palestras, porque ele reflete todo o sentido e a proposta do Evangelho de Jesus. Então, ele é muito atual. E ocorreu com uma família. Havia uma família, o chefe, né, o pai de família, a mãe e o filho. Eles possuem um único filho e, em algum determinado tempo, esse pai de família ele veio a desencarnar. E passou, então, a conviver naquele núcleo familiar a mãe e o filho, diariamente. Tinha alguns parentes um pouco mais distantes, mas diariamente o convívio era aquela mãe e aquele filho. Eles eram muito unidos, né? Muito próximos ali, conviviam diariamente. Tá uma situação que nos é muito comum nos dias de hoje, né? Também. E esse filho, então, um bom filho, diga-se de passagem, né? Zeloso, cuidadoso, responsável, honesto, ele vinha progredindo e prosperando no seu caminhar de vida. E no trabalho, assim também, ele vinha prosperando. E ele tinha um amigo muito próximo, um amigo muito querido, né, que partilhava com ele várias situações, inclusive do seu convívio familiar. Mas eis em que, em determinado momento, esse amigo lhe ceifou a vida. Assassinou aquele a quem ele chamava, aquele a quem ele considerava como seu melhor amigo. E aquilo foi um choque para todos que viviam ali, que partilhavam daquela relação, daquela amizade, que viam aquela relação ali, viam aquela amizade. Aquilo foi um choque. Assim como foi um choque também para aquela mãe. Passado algum tempo, aquela mãe tomou uma atitude. E a atitude que aquela mãe tomou, novamente, chocou os amigos próximos, a ela, a família e a sociedade como um todo. Porque aquela mãe passou a levar regularmente, aos domingos, o alimento, o almoço, para aquele rapaz que houvera alguns anos tirado a vida do seu único filho. Olha só. E aí, então, alguns questionamentos começam a surgir, né? Aquela mulher, ela foi aplaudida pela família?
Não, de forma alguma. A família condenava aquela atitude, criticava, chegava a duvidar, então, da relação de amor que ela dizia ter pelo seu filho, por seu filho. A sociedade aplaudia? De forma alguma. Diziam: como é que você leva o alimento para o assassino de seu filho? Olha só. E a nossa reflexão, ela parte daí, para que depois a gente volte aí nesse exemplo. Porque Jesus disse assim: bem-aventurado os aflitos. E diante de uma situação dessa, da perda de um ente, né, querido, vítima de um assassinato, ou a perda de entes queridos, de amigos próximos, como a gente está vendo aí nesse exemplo tão próximo, né, no nosso dia a dia, que é essa pandemia pela qual o mundo todo, a humanidade toda está passando, a gente lida com essas situações. E um dos primeiros aspectos que a gente precisa compreender em relação à dor e o seu processo de ser restaurado a partir dela é entender que a dor é algo individual. A dor, mesmo que seja em uma experiência compartilhada, mesmo que seja uma experiência no coletivo, a dor ela é algo individual, ela é sentida de forma individual por cada um dos participantes. Aquele, mesmo no núcleo familiar, né, que teve a perda do pai, da mãe, de um irmão, de um ente querido, do convívio familiar ali muito próximo, por exemplo, todos vão sentir, vão. Né? Todos têm laços e relações, têm, com aquele que desencarnara. Mas a maneira como cada um vai sentir, ela é individual. E isso é muito importante que a gente compreenda. Por quê? Porque se nós não tivermos essa compreensão, nós vamos entrar em um elemento muito perigoso em qualquer contexto de evolução do espírito, que é o julgamento. Olha só, a doutrina nos ensina que, para que o espírito possa evoluir de forma equilibrada, é necessário que ele tenha a asa da intelectualidade, o aprendizado, não é isso? E a asa da moralidade. Não é isso que a gente vê nos estudos? O desenvolvimento de duas asas. Só que, entre uma asa e outra, há um elemento de ligação. Há um elo de ligação que une esse intelecto a essa conduta moral. E esse elo de ligação é a vivência, é a experiência, são as oportunidades encarnatórias pela qual nós passamos. E isso é muito importante que a gente perceba, porque nessa relação da dor, e por isso nós começamos a falar que é um tema que a gente tem que ter muito cuidado, muita humildade, muita misericórdia realmente para falar, porque senão nós vamos entrar no conceito do julgamento. A dor, apesar de ser algo individual, não é para ser comparada ou medida. Não é algo para se dizer, olha, a sua dor é maior, a minha é menor, a minha é maior, a sua é menor. Não é essa relação. Esse conceito fatalmente vai nos levar a uma falta de misericórdia. Porque esse processo é um processo muito íntimo. É uma experiência muito íntima. E é algo assim tão sutil ao mesmo tempo que a gente vai trazer agora até uma passagem lá do capítulo 9 do Evangelho, quando ele fala sobre uma ferramenta muito importante para que a gente possa compreender. Porque, olha só, quando Jesus fala assim, bem-aventurado os aflitos, se nós formos buscar o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma alegria. Bem-aventurado é algo feliz. Agora, se nós nos perguntássemos a quem está na dor, olha, você vai se enxergar feliz? Você vai se enxergar alegre? Obviamente a pessoa vai dizer o quê? Não, como é que eu posso estar em dor e estar feliz? Não é? Mas olha só o que traz lá no capítulo 9, quando ele fala bem-aventurados brandos e pacíficos, num item muito importante, numa ferramenta muito importante para todo esse nosso aprendizado
que é a paciência. E ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Olha que maravilha. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando ele fala isso, ele está nos convidando a essa reflexão pela paciência, e aí a gente vai explicar um pouco mais à frente por que é necessária a paciência, justamente sobre essa visão que Jesus fala, bem-aventurados aflitos. Porque nós vamos perceber, meus irmãos, que quando Jesus diz assim, bem-aventurados aflitos, não basta se achar bem-aventurado, alegre, feliz, aquele que está passando pela dor, porque todos vão passar. O grande X da questão não é a dor. A dor é um processo que muitas vezes é o quê? Inevitável. Se alguém pisa de forma brusca no meu pé, é óbvio que eu vou sentir uma dor física. Não vou? Vou sentir uma dor física. A pessoa vai pisar, principalmente se meu pé tiver o quê? Machucado. Aí parece que a lei de atração realmente consegue atrair todos os objetos, todo mundo ali para aquele ponto, né? Todo mundo acerta o pé, a gente chuta a cadeira, a gente chuta a mesa, e tudo ali a gente acaba magoando várias vezes, né? Mas olha só, aquilo vai me provocar uma dor física. Mas nós temos a capacidade de potencializar ainda mais aquela dor. De tal forma que a gente vai canalizar as nossas energias, as nossas vibrações, de tal forma que outras partes do nosso corpo vão repercutir aquela minha condição. Por quê? Existem pessoas que vão, por exemplo, pisar no pé de alguém que está com o pé machucado, e a pessoa ela vai ali analisar, ponderar, refletir e vai buscar logo se reequilibrar diante daquele acontecido. Vai entender como uma fatalidade, vai entender como algo casual, vai entender de uma outra maneira. Mas existem aquelas que vão ficar o quê? Remoendo aquilo ali. Términos de relacionamento, por exemplo, há aqueles em que vão saber lidar com aquele contexto. E há aqueles que vão lidar de uma forma um tanto quanto o quê? Negativa. Um tanto quanto de uma forma que vai prejudicar a sua experiência de evolução. Porque vai ficar remoendo tudo aquilo, vai ficar buscando culpados, vai buscar de tal forma que o tempo vai passar e aquele sentimento vai continuar. Porque quando a gente canaliza a experiência da dor e foca na dor, a gente desenvolve um processo paralelo chamado sofrimento. Não é que a gente queira ou goste de sofrer, de forma alguma, ninguém gosta de sofrer, não é? Também ninguém gosta de ter algo que doa, que lhe machuque. Mas, às vezes, nos encontramos de tal forma fragilizados, de tal forma desesperançosos, que as situações vão ocorrendo e a gente começa a fazer um mergulho para fora de nós. Um mergulho que vai nos distanciando daquilo que verdadeiramente nós deveríamos compreender e trabalhar em nós. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus é uma proposta, é um convite para um mergulho de intimidade, para um mergulho íntimo, para que a gente possa verdadeiramente buscar um autoconhecimento, tendo ele como instrumento, tendo ele como dito caminho, tendo ele como verdade, tendo ele como proposta de vida eterna. Cada um de nós possui o seu livre arbítrio, né? Usados de maneira ainda meio que capenga, né? Nas nossas escolhas, né? Porque não percebemos a existência de três verbos. Três verbos que são importantes para a gente compreender todo o sentido do Evangelho e todo esse processo de ser restaurado pela dor. Falamos um pouco mais atrás. Não é a dor propriamente que importa. O que importa é como eu vou lidar com aquela experiência na qual eu estou passando.
Por isso o conceito de dor maior ou dor menor, isso não é importante. Isso nos convida à falta de misericórdia, à falta de caridade. Porque não temos a capacidade moral de julgar a experiência pela qual uma pessoa esteja passando, independente de qual seja. Lembram daquele link que eu falei entre o intelecto e a conduta moral? A experiência. Experiências existem que fazem com que eu, em determinada situação, consiga trabalhar aquele caso, aquela situação, de uma forma mais branda, de uma forma mais amena. Mas para outros aquilo é extremamente difícil. Dada a sua experiência, dado o seu aprendizado, dada a maneira pela qual ela vem passando por essas situações, aquilo ainda não é fácil para ela trabalhar. O que é que nós devemos ter, então? Misericórdia. 3 verbos são muito importantes e que a gente vai resgatar lá quando a gente for finalizar aquele exemplo lá do início. Para que eu possa compreender o sentido do Evangelho de Jesus para cada um de nós, para que eu possa compreender a necessidade de restaurar-me pela dor, eu preciso compreender esses 3 verbos. Esses 3 verbos, eles trabalham junto com uma ferramenta da misericórdia divina, chamada resignação. Meus irmãos, ser resignado não é gostar de sofrer. Ser resignado não é gostar de passar pela dor. Ah, você age dessa maneira e tudinho, você gosta realmente de passar pelo que você está passando. Ah, você curte estar sofrendo. Não. Ser resignado é, antes de tudo, buscar ser humilde. É buscar compreender a proposta de Deus para a nossa vida. Deus tem uma proposta para a vida de cada um de nós. Para cada espírito criado por Deus, há uma proposta de vida. Essa proposta é a felicidade. Para que nós possamos alcançar essa felicidade, nós precisamos passar pelas experiências que vão fazer com que a gente vá se lapidando até alcançar essa condição de um ser espiritual com a visão que o Cristo nos ensinou. É necessário, então, que a gente se resigne. O resignado é aquele que pode até não compreender o porquê está passando por determinada situação. Mas ele confia na proposta de Deus para a sua vida. Por quê? Deus é bom, é justo e é misericordioso. Cristo diz: meu fardo é leve, meu jugo é suave. E o Evangelho disse para nós agora, né? Nada tinha o Cristo do que ser penitenciado. E pela dor que ele passou, foi para a nossa redenção no céu. Ou a nossa redenção na nossa condição essencial, que é a espiritualidade. Olha só como as coisas vão fluindo. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, ele olha com o olhar da alegria para aquele que está na aflição. Mas não é a alegria, né, de se vangloriar ali porque alguém está passando pelo... Não, não é isso. Mas é pela confiança que ele tem depositado na capacidade que cada um de nós possui de superar aquilo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Lembra da minha dor? Lembra do meu sofrimento? E quando a gente coloca o nosso guia e modelo, a nossa referência de perfeição, a gente consegue visualizar. Nossa, Cristo sofreu. E nada tinha, né, de ser penitenciado pelo que ele passou. Mas passou com um objetivo. O objetivo de mostrar para nós de que nós temos condições de passar pelas situações da vida, independente da dificuldade que seja, compreendendo 3 verbos. Primeiro verbo, querer. Se eu não quero mais sentir dor, eu preciso compreender esse querer. Esse querer precisa ser um querer de verdade. Um querer de convicção. Um querer de fidelidade. Um querer de evolução. Não é um querer por querer. Porque o querer por querer, ele não vai me levar à reflexão daquilo que eu preciso trabalhar em mim. Porque eu vou ficar perdido no tempo e espaço. E eu preciso compreender que o melhor momento para que eu possa agir é o agora. Emmanuel diz:
o melhor momento para que eu possa trabalhar em mim tudo o que eu preciso trabalhar é o agora. Não é o passado, não é o futuro. O passado, ele me serve como uma breve retrospectiva, uma breve lembrança para que eu não cometa hoje os equívocos de ontem. E o futuro com que a gente se preocupa tanto? O futuro é uma perspectiva que vai depender do que eu estou construindo hoje. Então, o melhor momento é o agora. Então, é no agora que eu tenho que compreender as experiências pela qual eu estou passando. E não ficar me questionando, né? Ai, meu Deus, por que isso? Por que isso aconteceu comigo? Né? Faz parte do nosso aprendizado? Faz. Mas é apenas questionar nesse aspecto não vai nos levar adiante. Então, eu preciso querer realmente sair desse processo. Porque quando eu quero de verdade, eu vou fazer aquele processo do autoconhecimento no Evangelho de Jesus e vou perceber o seguinte: a minha forma de pensar está me conduzindo a processos de dor, ou está fazendo com que eu aceite ofertas de dor para a minha vida. A minha forma, o que eu falo, está me levando a experiências de dor, atingindo aqueles a quem eu amo, atingindo aqueles que me amam e atingindo a mim mesmo. Pensamento, o verbo, a atitude. Essas três reflexões fazem parte do querer. Quando eu quero de verdade sair desse processo de dor, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir sobre a minha forma de pensar. Porque se a minha forma de pensar ela não estiver me levando para um caminho, uma proposta de felicidade, então eu tenho que modificar a minha forma de pensar. Eu tenho que pensar diferente. Pensar só na dor não vai me levar. Eu tenho que dar um passo adiante. Ferramentas para isso eu tenho? Tenho. Eu tenho a oração, eu tenho o exercício do perdão. Importantíssimo. Ah, mas o que eu falo? As pessoas dizem que eu sou muito duro, que sou muito negativo. Então eu vou fazer o quê? Modificar aquilo que eu falo. Se eu tenho facilidade para falar palavras que magoam, eu vou começar a trabalhar em mim as palavras que são edificantes, porque o Evangelho já diz: olha, se você não tem algo de edificante para falar para alguém, é melhor que você se cale. E em terceiro, as minhas atitudes. A forma como eu estou conduzindo os meus pensamentos e as minhas palavras. E aí, então, é o meu querer. O segundo verbo, meus irmãos, é o perseverar. Aquele que caminha com Jesus, ele é perseverante. Porque buscar compreender a bem-aventurança das aflições não quer dizer, ou melhor, buscar caminhar com Jesus não quer dizer que não vai passar pela dor. Vai passar? Vai. Meus irmãos, na nossa relação de aprendizado enquanto espírito, tudo acontece baseado em um elemento. Esse elemento é o merecimento. Tudo acontece por mérito. Aquilo que nos ocorre de forma positiva é mérito nosso. Aquilo que nos ocorre, que não ocorre da maneira como nós gostaríamos, né? Que não aconteceu, né? Que a gente diz, isso foi negativo, isso foi ruim também, não aconteceu para mim, é mérito nosso. Nós precisamos compreender depois essa relação, parar de degladiar, né? Com Deus. Como se nós tivéssemos a condição de compreender, né? Ou de ser melhor do que se apresenta a justiça divina, que é infalível. E nós somos falíveis. Perseverar quer dizer o seguinte: eu preciso saber aonde eu estou edificando as minhas ações, aonde eu estou edificando as minhas construções. Se é na proposta evangélica de Jesus, se é na proposta de crescimento do Cristo, se é na proposta desse convite de elevação espiritual, eu estou edificando a minha construção espiritual sobre a rocha. Então, vão vir as dificuldades? Vão. Vão vir as intempéries? Vão. Vão vir as tempestades? Vão. Vão vir as dores? Vão. Porque são conquistas, são méritos dos nossos processos de experiências reencarnatórias. Mas ela está edificada sobre uma proposta sólida. Então, vai passar.
eu vou saber suportar. Mas quando eu não tenho essa convicção, quando eu não tenho essa certeza, e nós aqui mais uma vez dizemos, não é uma questão de estar julgando se determinada experiência é maior ou é menor. Não existe isso no Evangelho de Jesus. Não existe isso. Deus é tão misericordioso, nos ama e confia tanto em nós, que Ele permite o convívio social de tantas experiências diferentes para que possamos aprender uns com os outros, para que possamos trabalhar a misericórdia da Sua palavra, do seu Evangelho, como objeto de crescimento do nosso espírito. Meus irmãos, para que nós enxerguemos o reino de Deus que está dentro de nós, o Cristo diz, é necessário que nós tenhamos a transparência da nossa conduta moral. Olha só. É preciso, então, que nós tenhamos essa condição de sermos transparentes moralmente, de eu olhar para o meu irmão e conseguir enxergar suas qualidades. De olhar para o meu semelhante e conseguir extrair dele o que ele tem de bom. Cada um de nós tem essa condição. E aquilo que ele ainda precisa trabalhar, eu tenho que buscar ser um auxílio ou uma ferramenta, um instrumento para facilitar a sua caminhada e não dificultar com julgamentos, apontamentos, condenações. Querer perseverar. Então, eu vou passar pela dor? Vou. Né? Em algumas situações é evitável? É. Quando eu analiso, quando eu pondero, quando eu reflito, quando as minhas experiências chegam até mim diante de uma situação que novamente se apresenta, e eu uso todos esses recursos do meu aprendizado e digo, não vou agir dessa maneira. Por quê? Porque está me propondo aí, está me convidando aí para uma proposta, olha, que não vai me levar para um bom caminho, não. São as portas largas. São as portas largas. Né? E a gente sabe que o caminho do Cristo, a portinha é estreita. É para todo mundo? É. Vai passar todo mundo? Passa. Mas tem que passar de uma forma ordenada, transparente moralmente. Não pode ter mácula, não pode ter chagas. Porque qualquer proposta que seja contrário a esse exercício do Evangelho de Jesus é um convite à dor. Vai me fragilizar, vai me enfraquecer, vai me distanciar desse processo, dessa proposta mesmo de crescimento. Eu vou me amildar. Por isso é importante, então, perseverar. Eu vou cair ao longo do caminho? Caio, faz parte do meu processo, mas eu vou me reerguer. E quando eu me reerguer, eu vou buscar me fortalecer. E eu tenho um exemplo para isso, para buscar me fortalecer? Tenho, quem? O Cristo. Nosso guia e modelo de perfeição. Depois, meus irmãos, trazendo ainda a reflexão, por que não podemos ficar presos nesses elementos do passado, antes da gente falar do terceiro verbo, e ir lá para o nosso exemplo? É preciso, então, que a gente tenha esse entendimento com relação às experiências que nos ocorrem. Por quê? Nesse mesmo capítulo que nós estamos trabalhando, o capítulo 5 do Evangelho, a gente vai ver lá causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Só que ainda encontramos pessoas que, fragilizadas nos seus processos, ainda se questionam se o que eu estou passando, isso foi oriundo de uma outra oportunidade, o que foi que eu fiz em outra vida, o que foi que eu fiz, meu Deus, eu tenho topado agora porque eu dei um chute numa pedra em outra vida e tal. Né? Essas situações assim, essas reflexões que nos vão nos levar a lugar algum. Não tem necessidade disso. Isso é fácil a gente perceber que não tem essa necessidade? É, muito fácil. Por quê? Porque se tivesse necessidade disso, nós não teríamos o véu do esquecimento com essa misericórdia de Deus. Então, eu não preciso ficar buscando se as situações que eu estou passando é desta ou é de uma outra oportunidade. O que eu tenho que fazer é o quê? Buscar, aproveitar
a oportunidade atual para trabalhar em mim aquilo que verdadeiramente eu preciso para me elevar enquanto espírito. O aprendizado intelectual na vivência, me auxiliando na conduta moral. Conduta esta que, quando está em sintonia com a proposta do Evangelho de Jesus, é uma visão de crescimento, é uma certeza dentro dessa perspectiva que é o futuro. Caminhar com Jesus nos dá essa certeza dentro dessa perspectiva que é a vida futura. Terceiro verbo, meus irmãos. Transcender. Chegamos no ponto. Eu preciso querer, eu preciso perseverar e eu preciso transcender a dor. Aí eu vou conseguir enxergar o que Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, e o que o capítulo 9 fala lá no final. Pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Meus irmãos, todo o evangelho de Jesus, todo o apostolado de Jesus, para nós, é uma proposta de transcendência da visão. Eu falo muito isso, para que a gente deixe essa visão material, inclusive da dor como a gente sente, e a gente transcenda isso para uma visão espiritual. A dor neste momento, ela é momentânea. Ela só vai ter uma continuidade, ela só vai se propagar se nós dermos esse poder. Às vezes a gente vai fazer o questionamento assim, Túlio, mas peraí, eu estou passando por uma situação pela qual não fui eu que pedi. Olha, eu tinha um relacionamento, por exemplo, onde eu gostava muito da pessoa, me entregava bastante, eu era muito fiel, muito sincera, eu trabalhava bastante aquela relação, tudo, eu me entreguei verdadeiramente, né? Estou citando só um exemplo, tá? E aquela pessoa, então, de repente, terminou o relacionamento, né? Então, meu coração está em pedaços, meu coração aqui está em dor, eu estou em dor profunda. Eu pedi essa dor, olha só, eu pedi essa dor para mim. Vê como a gente não consegue visualizar essa condição. A gente tem condição de julgar? Não tem. Mas olha só que interessante. Quem é responsável pela felicidade de cada um? Quem é responsável? Quem é responsável pela minha felicidade? Eu. Quem é responsável pela sua felicidade? Você. O outro não tem essa capacidade. É importante que a gente compreenda. Porque senão, nós vamos viver sempre esse ciclo de atribuir para o outro uma responsabilidade que é nossa. O outro, ele é co-participante no meu processo de felicidade. Ele tem a sua importância, ele tem o seu valor, como a gente diz. Mas o responsável sou eu. Eu preciso saber aonde eu estou edificando a minha construção espiritual. Se é numa proposta sólida ou se é numa proposta que não é sólida, que é lodo, que é barro, que não vai me dar firmeza nem sustentação. E aí, então, começa a trabalhar todos os elementos para que eu ande fortalecido dentro desse processo de convívio que nós temos em sociedade. E isso tem muito a ver com o atual momento que a gente está passando. Muitos estão cruzando os braços, né? E vivendo esse momento, aguardando o dia que tudo vai voltar ao normal. O normal, como a gente conhecia, já se mostrou que já ficou para trás. Nós vivemos uma nova realidade. Mas o momento espiritual para cada um de nós é de intensificarmos os nossos laços familiares e individuais na proposta edificante do Evangelho de Jesus. Buscar esse fortalecimento. Porque quando nos depararmos novamente com o convívio social próximo, precisamos estar espiritualmente preparados, porque vamos lidar com várias emoções, corações, situações.
E a nossa responsabilidade enquanto irmãos e cristãos, uns para com os outros, é de consolar, confortar e acolher. Mas eu preciso, para ter essa condição, né, de ofertar isso ao meu semelhante, vivenciar isso primeiro em mim. E aonde é o laboratório? No âmbito familiar. Eu preciso olhar para o meu irmão e auxiliá-lo para que ele possa ter essa visão. Olha, meu irmão, é necessário transcender, porque tudo isso que a gente está passando agora, as dores, as experiências, isso tudo que a gente que está passando, se nós olharmos com o olhar da matéria do agora, a gente vai ver isso aí como uma grande tragédia. Mas se nós olharmos isso com uma visão transcendental, nós estaremos construindo um amanhã mais equilibrado. Voltando lá para aquela nossa irmã. Lembram o que ela fazia? Ela levava o alimento para o assassino de seu filho. Todos os domingos. Todos os domingos. Ela levava. E ela dizia, olha, às vezes ele chora. E diziam, choro é lágrima de crocodilo. Mas, meus irmãos, sabe o que ela fazia? Aquilo que Jesus fazia. Aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Querer, perseverar e transcender. Como? Olha que maravilha. Ela evangelizava 2 vezes. O evangelho de Jesus é para quê? Evangelizar. Estudamos o evangelho para sermos o quê? Evangelizados. E depois que estivermos evangelizados, ou durante esse processo, né? Porque não precisamos alcançar a perfeição, graças a Deus para isso, vamos evangelizar com as nossas experiências adquiridas. E ela evangelizava 2 vezes. Mas como assim? De que forma? Levando a comida para ele? Meus irmãos, da mesma forma que a espiritualidade faz quando a gente leva o café às quartas, às sextas, para as comunidades. O alimento material é pano de fundo para a necessidade verdadeira daquele povo. E aquele povo era aquele homem. Ela não estava ali para julgar se o seu choro era de verdade ou não. Ela estava ali para fazer o seu papel de verdadeira o quê? Cristã. Porque ela não queria sentir dor. Mas aquela lembrança não iria sair dela. Inclusive de saber quem for o assassino de seu filho. Ela jamais esqueceria. Raul Teixeira diz assim, só se nós tivermos Alzheimer. Que não é o caso. Mas o Evangelho diz, o esquecimento o perdão das ofensas com esquecimento do passado, olha só, ou com esquecimento da ofensa, é um atributo apenas dos espíritos superiores. Olha só. Só que Deus é tão maravilhoso que a gente não precisa esquecer. Ela não precisava esquecer a ofensa para conseguir o quê? Evangelizar. E ela evangelizava a primeira vez, levando para aquele indivíduo aquilo que verdadeiramente ele precisava. Porque, meus irmãos, nós só podemos ofertar aquilo que verdadeiramente nós possuímos. Se ele não tinha amor para ofertar ao seu amigo, ele ofertou o quê? A dor. Ele ofertou aquilo que ele tinha, a inveja, a raiva, ele tinha o egoísmo. Tudo aquilo através daquele ato que acabou ceifando a vida daquele jovem, levando ele a um processo de autocomprometimento. Mas ela não queria, já doía muito a dor da perda do filho. Ela não queria sofrer. Então ela ofertava a ele aquilo que ele verdadeiramente, possivelmente, nunca tivera na vida. Um amor de mãe. Evangelizava pela primeira vez. E evangelizava uma segunda vez, porque estando seu filho no plano espiritual, via no exemplo daquela que mais o amava o exercício do verdadeiro amor. E não tinha ele, então, forças para despertar em si os desejos de ódio, de rancor e de vingança. O que é que ela fez com a sua dor? Transcendeu. Foi fácil? Não é essa a questão. Ela quis verdadeiramente não sentir mais dor. Ela perseverou.
Porque, com certeza, a primeira vez não foi fácil, a segunda não foi fácil, ouvi as críticas da família, ouvi as críticas da sociedade, mas ela perseverou, porque ela acreditava na proposta de Deus para a sua vida. E ela, por fim, transcendeu aquilo ou aquela experiência que ela estava passando, espiritualizando, tornando a dor algo útil para a sua vida, a do seu filho e a daquele rapaz. E é dessa forma, meus irmãos, que nós devemos ter a nossa conduta. A nossa conduta. Buscando compreender as oportunidades que nos chegam. Buscando nos equilibrar dentro dessa proposta que é o Evangelho de Jesus. Uma proposta que nos convida ao progresso. Uma proposta que nos convida a sermos melhores. Hoje, amanhã e sempre. Obrigado a todos. Gratidão ao nosso querido irmão Túlio, que de uma forma bastante clara, simples, fundamentada na doutrina, comentada na época de Jesus e contextualizada para os dias de hoje. Né? Porque muitas vezes dizemos, isso era no tempo de Jesus, hoje é diferente. Realmente hoje é diferente. Mas a gente tem muito que utilizar das mensagens dele. E aí, Túlio, bastante felicitações pela... Dá um abraço aqui para minha amiga Conceição. Muitos abraços. E Conceição Farias, nossa mãezona, ela dá. Olá, Túlio, um grande abraço. E lhe direciona uma pergunta. Meu querido, você acredita que a dor é a resposta à colheita do nosso plantio de ontem? O de ontem, e se der tempo, até o de hoje, né? Porque, às vezes, a gente consegue produzir tanto equívoco, né? Tanto equívoco que não dá tempo nem de recuperar na própria encarnação, né? Então, Deus é tão misericordioso, e é muito interessante essa pergunta da Conceição, porque, às vezes, a gente fala assim, o espírito é eterno, mas a gente se perde nessa correlação do espaço-tempo. E essas experiências que a gente precisa passar, não necessariamente elas vão estar linkadas ou ligadas a esse contexto da atualidade, né? Então, algo que a gente hoje, isso eu já trouxe até em forma de exemplo, às vezes tem pessoas que nunca fumaram ou nunca beberam e que estão passando por situações assim de ter uma efisema pulmonar ou de ter uma úlcera, as situações que são mais comumente atreladas a esses casos ou esses vícios, né? E muitas vezes não compreendem, né? O porquê de estar passando por isso e tal. E aí, às vezes, até se prendem a esses elementos. Então, possivelmente, foi alguma coisa que eu cometi lá. E, na verdade, a necessidade não é essa. Não tem necessidade nenhuma de eu ficar buscando se foi de ontem ou se foi de hoje, né? Mas eu buscar, através da resignação, ter humildade, né, para trabalhar em mim aquilo que verdadeiramente eu preciso, né? Por isso que eu falo tanto assim, que a dor ela é individual. Porque aquele que está passando, ele sabe no seu íntimo, né? Se ele precisa ser mais paciente, se ele precisa ser mais tolerante, se ele precisa ser mais resignado. E o Evangelho trata isso, né? Às vezes você, dentro de casa, você é de uma forma, e quando você sai lá, fora você é de outra, né? Então, da sociedade a gente esconde, a gente só não esconde do nosso próprio íntimo, né? É verdade, Túlio. E devemos ser gratos a Deus sempre por esse chamado véu do esquecimento, porque se assim não fosse, como estaria? Ai. E a nossa querida Etienne Malta, ela pondera assim, na maioria das vezes, somos causadores dos nossos sofrimentos. O sofrimento é o seguinte, dor e sofrimento são coisas distintas. Nesse exemplo que nós dissemos, a dor dessa mãe foi inevitável, né? Ela não escolheu perder ter o seu filho desencarnado dessa maneira, né? Mas ela passou pela experiência da dor, foi inevitável, mas ela escolheu não sofrer, né? Então ela sublimou a dor. Então é importante que a gente compreenda. O que não quer dizer que aquele que esteja sofrendo
ele tem escolhido. Eu escolhi sofrer porque eu escolhi sofrer, vou lá experimentar um pouquinho como é, né? A experiência não é essa, né? Foi como nós dissemos. Muitas vezes fragilizados ou distanciados como estamos, né? E eu vou até, não vou contar a parábola toda aqui, mas só rapidinho, a gente tem a parábola do bom samaritano, né? E aí a gente tem que, aquele rapaz que estava lá em queda, né, quando ele caiu, quando ele foi atacado, tudinho, mas como é que estava a sua condição de vida? Olha só, ele saía de Jerusalém para Jericó. Espiritualmente, o que queria dizer? Que ele saiu de Jerusalém, que era o berço espiritual do homem, para Jericó, que eram as realizações materiais, né? O convívio material, todas as fraquezas, os vícios, né? E no meio de caminho, ele foi atacado por quê? Por tudo aquilo pelo qual ele estava se aproximando. Então, ele se distanciava de Deus e se aproximava daquilo que era material. Bem assim são as nossas condutas na vida, né? Quando a gente se distancia da proposta divina, a gente tende a se fragilizar e estar mais próximo de potencializar dor e sofrimento. Isso. A nossa irmã Valéria Farias, ela faz uma citação de Emmanuel. O mal que fazemos aos outros, que nos faz mal, mas o mal que nos fazem, não nos fazem mal. Isso tem muito a ver com aquele fortalecimento que nós falamos, né? Eu preciso, né? Aquilo que eu lanço, né, é a lei de causa e efeito, né? Então, assim, eu lanço ao meu semelhante, tenho que ter a certeza daquilo que eu estou ofertando a ele, certo? Mas aquilo que ele me oferta só vai me atingir se eu permitir. Se eu não permitir, aquilo não vai me atingir. E pasmem, meus irmãos, em qualquer situação. Pode ser de ofensa, pode ser do que for. É a resignação, né? O fortalecimento também do ser, né? Então, certíssima aí essa afirmação. Maravilha. Muito bem, Túlio. Uma gratidão imensa Pô, eu que agradeço. ter a sua presença virtual conosco, mas que a sua presença está sempre no nosso coração. Exatamente. Eu que agradeço a federação, a cada um aqui presente, encarnados e desencarnados, né? Uma maravilha, realmente. Toda vez que a federação nos convida, né, nos dá essa oportunidade, a gente vem com muita alegria no coração, muita gratidão, porque é uma oportunidade realmente da gente estar compartilhando, né, as nossas experiências, os nossos momentos, né, e aprendendo uns com os outros, né, na condição de cada um de nós, né, de aprendizes do Evangelho de Jesus. Né? Então, Túlio, fica realmente a nossa gratidão e que venha uma outra oportunidade, ou virtualmente, ou presencialmente, fisicamente, mas que ela aconteça, meu irmão. Meu nome é Venho. E agora nós vamos pedir à nossa querida irmã Petrúcia para que ela realize a nossa prece de encerramento dos dias de hoje. E já deixamos o convite para o próximo domingo, às 16 horas, estaremos com a presença virtual do nosso irmão Marcos Alencar. Outro membro da nossa família. Sim, maravilha. Nossa família espírita. Já deixo meu abraço. Muito obrigada. Podemos, Petrúcia? Podemos sim, meus irmãos, neste momento, elevemos o nosso pensamento de gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo e companheiro de todas as horas, e vamos dizer assim: te agradecemos, Senhor, por este momento em que nos encontramos, unidos em pensamento e sentimento, em torno do teu santo evangelho, buscando em teus ensinamentos o fortalecimento de nossa fé. Senhor, te agradecemos por tua proteção e amparo diante dessa pandemia que afeta o nosso planeta. Senhor, derrama bênçãos de paz, harmonia e equilíbrio sobre a humanidade,
para que encontremos a paz e a harmonia, a calma e a serenidade para enfrentar esse momento tão difícil em nossa caminhada. Obrigada, Senhor, e ser conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Jesus. E assim, queridos amigos e irmãos, agradecemos mais uma vez a escolha que vocês fizeram para estarmos aqui juntos. Desejamos a todos uma semana abençoada, com bastante trabalho na seara de Jesus, e que possamos exercer a mensagem de Jesus trazida por Túlio no dia de hoje. Obrigada a todos, muita paz.